Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos São João Gualberto, o padroeiro dos trabalhadores florestais, e a sua congregação ao longo dos tempos. Portanto, foi uma congregação que estudou, que trabalhou muito no aspecto da biologia, das plantas, da natureza, e nós é bom falarmos disto para que realçarmos o trabalho daqueles que deram valor e que procuraram, contribuíram para aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós hoje sabemos. Muito trabalho, muita gente, e São João Gualberto é o padroeiro dos florestais, porque teve um episódio que marcou a sua vida no meio de um caminho de uma floresta, e esse acontecimento veio marcar o seu futuro e o futuro também da Igreja, quem se inspira em São João Gualberto. Enviamos uma saudação sobretudo aos doentes, todos aqueles que nos acompanham, e celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Vamos lembrar nesta Eucaristia Joaquim Santos, pais, irmãos, cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, António Silva, Bruno, Paulo, Rosa Maria. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias subia ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede como o povo de Israel se tornou maior e mais forte do que nós. Temos de tomar contra ele medidas prudentes, para que não aumente ainda mais. De contrário, em caso de guerra, juntar-se-ia aos nossos inimigos, combateria contra nós e acabaria por abandonar o país. Colocaram entre o povo de Israel, sob as ordens de capatazes, para o sujeitaram a trabalhos forçados. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades de armazenagem Pithom e Ramesses. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais o povo se multiplicava e crescia. Por isso os egípcios, temendo os filhos de Israel,
sujeitaram-nos a duros trabalhos e fizeram-lhe a vida amarga com tarefas pesadas. Prepararam-se de barro e de tijolos, toda a espécie de serviços agrícolas, além das restantes tarefas a que os obrigava duramente. E o faraó deu esta ordem ao seu povo: deitai ao rio todos os filhos que nasceram aos hebreus, mas deixai viver todas as filhas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os de sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida há de perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois de ter dado estas instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali, e para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente. Palavra da salvação. Leituras que nós lemos, a primeira leitura do Êxodo, do livro do Êxodo,
O livro do Êxodo é um livro muito importante do Antigo Testamento, e na semana passada andámos a ler o livro do Êxodo, a ida de José, que foi vendido pelos irmãos a uma caravana de traficantes que foi parar ao Egito, o sonho do rei que ele interpretou, os celeiros cheios de cereais para alimentar o povo, e depois a vinda do pai de José para o Egito, os egípcios receberam os judeus. Entretanto, começa a acontecer aquilo que nós vemos hoje. Os judeus emigraram, começaram-se a multiplicar e surgiram os ciúmes e, portanto, os planos para liquidar. Nós temos que os liquidar, senão eles aparece um inimigo, unem-se a eles e nós perdemos. Porque é sempre a estratégia ao longo de todos os tempos. E a palavra de Deus ilumina-nos e indica-nos como é que nós devemos viver cada acontecimento da nossa vida e os momentos da história. Nós vivemos o nosso tempo. O nosso tempo é o nosso tempo, mas nós vivemos num tempo que é o tempo de Deus. São gerações, 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 umas atrás das outras, e nós é-nos permitido viver o nosso tempo. Mais longo ou mais curto, mas é o nosso tempo. Inserido no grande tempo que é o tempo de Deus. E hoje, a grande pergunta no Evangelho é: o que é que agrada a Deus? O Evangelho, o que é que agrada a Deus? Jesus fala-nos seriamente disto, porque ficamos confusos. Ele fala da família, ele fala do lugar da família, e portanto o que é que Jesus nos quer dizer? Este discurso que Jesus faz aparece no final do Sermão da Montanha, e Jesus quer dar a conhecer aos seus discípulos a opção que devem fazer. Portanto, temos que fazer opções. Ser cristão é preciso fazer opções, e é isto que Jesus Cristo nos diz. Ele veio para estabelecer a possibilidade das pessoas escolherem a Ele ou a outros. E é esta opção que temos que fazer. O santo que nós hoje celebramos foi São João Gualberto, foi um santo que soube escolher. E nós sabemos escolher. No Evangelho, em forma de sentença, a personalidade dos verdadeiros discípulos, capazes de romper com os laços de sangue, a fim de formar uma verdadeira comunidade com Ele. Jesus não diz no Evangelho para deixarmos de amar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos netos. Não é isso. Aquilo que Jesus diz é cada coisa no seu lugar. Há o lugar de Deus e ao lugar da família. E amar a Deus ajuda-nos a amar a família. Agora temos que distinguir. Nós, os cristãos, não somos proibidos de fazer nada. Temos é que ter prioridades. Temos que fazer escolhas. Temos que fazer opções. E cada coisa na nossa vida tem que ser escolhida. Os laços familiares são importantes, porque representam os vínculos mais fortes de amor entre pais e filhos e parentes. Todavia, o amor a Deus é muito mais do que isso. E se alguém, por causa da família, por causa dos parentes, virar as costas a Deus, não está no bom caminho. Lembrai-vos daqueles casamentos que às vezes um deles impõe ao outro que não vá à igreja, que não cumpra, não sei o quê. O que é que dá? O que é que deu? Inimizades, às vezes rancor entre pais. Quando a família é unida e todos que caminham no mesmo sentido, as coisas são boas. Mas eu não, na minha experiência, posso me enganar, mas quando há essa desavença, um a proibir ao outro vir à igreja, não sei o que mais, os filhos entram em desarmonia, começam a desobedecer, e ao longo dos tempos nós vimos sempre catástrofe. Não quer dizer que uma família bem unida também não tenha problemas, mas nunca deu certo.
Portanto, sabermos qual é o lugar de cada coisa. Sabermos qual é o lugar que Jesus vai além, por isso deve ser prioritário em relação a tudo o resto. Neles, na família, nos amigos, devemos contemplar de modo pleno o amor de Deus por nós e para nós. Nós, na família, devemos praticar o amor a Deus. Aqui é através da nossa família que nós servimos a Deus. E não é um corte, um boicote para não dá, não vai absolutamente a lado nenhum. Fazendo uma escolha por Deus, fazemos nossos projetos e dele, assim sendo, nos tornamos dignos do seu seguimento. Pois Jesus nos diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Portanto, é renunciando tudo que nos prende ao passado, ao corpo, à matéria, representados no pai, na mãe, nos filhos, nos tornamos verdadeiramente seguidores do Mestre. Aquilo que Jesus diz é que na família, não deve haver um impedimento para nos dirigirmos a Deus, para colocar Deus, mas deve ser um lugar onde nós podemos praticar o mandamento a Deus. Portanto, o Evangelho de hoje é difícil, é profundo. Portanto, a família dizia São João Paulo II que a escola da família, a família é uma escola onde se aprende os valores e onde se abrem os horizontes para Deus. Eu ontem no domingo falei aqui de uns jovens espanhóis que dizem que, penso que não têm muita fé também, a dizer que é um drama hoje. Os jovens cortaram-lhes acesso a Deus, deram-lhe tudo, e a própria sociedade vai-lhes preenchendo os vazios, porque todos nós temos vazios no nosso coração. Todos às vezes momentos que não sabemos para onde devemos de ir. E o mundo oferece: olha, hoje toma droga, hoje toma isto, hoje toma aquilo. E diz este jovem de 20 e tal anos que se nota uma tristeza, um não saber para onde se dirigir, está tudo a falhar, está tudo uma derrocada completa na própria sociedade. Portanto, nós temos que abrir o horizonte e dizer que no fim de tudo, as coisas que nós amamos, se nos impedirem de chegar a Deus, não são boas, são más para nós. Isto é o que diz o Evangelho, e nós cumprimos ou não. O santo que nós vivemos hoje, São João Gualberto, o padroeiro dos trabalhadores florestais, era o segundo filho de uma família, nasceu no ano 995. O nosso São Pai nasceu em 1925, ou por aí assim. Portanto, São João Gualberto é mais jovem, nasceu mais depois. E a determinada altura aconteceu um drama na sua família. Era uma família com alguns bens, e o seu irmão mais velho foi morto. Foi morto naquelas avanças da Idade Média, terríveis. Então na família gerou-se um pacto de vingança. O pai e o filho mais novo, jurou vingar o irmão. E a vingança não faz parte do projeto de Deus. E o pai correu mal, correu muito mal e acabou por falecer. E São João Gualberto, um dia, queria vingar o irmão, encontrou-se num caminho ermo, no meio de uma floresta, com aquele senhor que tinha morto o seu irmão.
ele ia armado e o outro estava desarmado. Era uma sexta-feira santa do ano 1028. Ele encontrou o outro solitário, desarmado, ficou à sua mercê. E por isso é que ele é o padroeiro dos trabalhadores florestais, certamente também trabalhou. João Gualberto empunhou logo imediatamente a espada, mas o adversário, desarmado, ajoelhou-se, abriu os braços, caiu de joelhos, implorando perdão e clemência em nome de Jesus. E depois disse uma frase que transtornou por completo São João Gualberto. Contam os biógrafos, portanto, que isto era uma história que São João Gualberto contava muito. Ouvido seu pedido em nome do Senhor, João Gualberto jogou a espada fora, desceu do cavalo e abraçou fraternalmente o inimigo, porque aquele senhor disse: em nome daquele que morreu hoje, não me mates. E era sexta-feira santa. E, portanto, aquilo tocou tão profundamente São João Gualberto que ele desceu do cavalo, tirou fora a espada e abraçou o seu companheiro. E ficou tão confuso, porque não sabia, tinha jurado na sua família vingar a morte do seu irmão, que a primeira igreja entrou na primeira igreja. E por isso é que São João Gualberto, quem está em casa tem São João Gualberto, aparece sempre com uma cruz, a mostrar uma cruz. Na igreja que entrou, não sabemos se é real ou não real, o crucifixo, quando ele entrou, curvou-se perante São João Gualberto, e ele ia tão ofuscado que o próprio crucifixo daquela igreja curvou-se sobre ele, a dizer que estava contente com ele, com o gesto dele, do perdoar, de ter abraçado o seu irmão. E naquele mesmo momento sentiu extremamente: vem e segue-me, é este o teu caminho. Depois desse prodígio ocorrido na presença de muitos fiéis, uma grande paz invadiu a sua alma e ele abandonou tudo para ingressar num mosteiro. E, portanto, passou a ser um modelo de humildade, de simplicidade, e nós sabemos o que estes monges tocados e convertidos a Deus fizeram. Nós hoje vivemos um tempo em que a Igreja Católica está a ser muito humilhada, e a gente não sabe bem como reagir. E uma das coisas é assim: ou calamos ou consentimos, ou somos fiéis à verdade e àquilo que acreditamos. Para mim custa muito, eu sofro muito quando se fala em nome da história dizendo mentiras. Isso eu não admito. Custa-me. E nós neste momento estamos a viver um período, usa-se a história e dizem-se as mentiras que nos convém. E quem não está informado cai em tudo. E o chamamento da fidelidade ao Evangelho. Esta é a fidelidade. Sabermos, nós esta semana vamos celebrar Nossa Senhora do Carmo, que os nossos irmãos alentejanos tanto veneram, os mártires, os primeiros mártires do Brasil, 40, que são das nossas terras de Portugal, que foram corajosos. E nós às vezes colaborar com as mentiras, sobretudo históricas, estamos a ser fiéis ao Evangelho. Estamos a faltar ao respeito àqueles que sofreram e que nos ajudaram a construir aquilo que nós somos hoje. Por exemplo, este gesto de São João Gualberto, tanta gente que influenciou. E não é fácil dentro da nossa família jurar e depois descer do cavalo como Paulo e abraçar o irmão
em sinal de perdão, e isto não é fácil. Isto é para gente que tem muita coragem, não é para gente pura e simplesmente do mundo. É isto que o Evangelho de hoje nos diz. Nós temos que saber escolher ou o caminho da vingança ou o caminho do perdão, ou o caminho do ódio ou o caminho do amor, ou o caminho de Jesus Cristo ou o caminho do mundo. E é esta a proposta que nós hoje temos no mundo. E São João Gualberto fala-nos disto. E do propósito do Evangelho. Quando Jesus fala da família, é disto. Uma família que cultiva o ódio, uma família que incentiva o ódio, não está a indicar o caminho para os seus. É no perdão, é no amor, é na caridade. É isso que Jesus Cristo nos diz e que os santos nos ajudam a descobrir pela própria vida. Hoje, neste dia, imaginemos o sacrifício que terá sido para um homem preparado para a guerra, com uma espada, ter que descer do cavalo para abraçar. Quando ele falou, quando ele tocou o coração, ele disse: em nome daquele que morreu hoje, não me mates. E a modificação que fez nele transformou a vida completa, fundou uma congregação tremenda, que foi uma congregação que fez muito bem em todos, porque tem 1000 anos. São acontecimentos do ano 1073, que foi quando, no dia 12 de julho, que ele partiu, os santos 1073, ainda faltam alguns anos para 2073, mas já estamos não sabemos se lá chegaremos, mas São João Gualberto dista de nós 1000 anos, e tanto que ele influenciou, e os seus seguidores, por respeito a ele, por causa de ser um homem das florestas, um homem rude, um homem trabalhador, especializaram-se na botânica e contribuíram tanto. Por exemplo, influenciaram as universidades como a de Pádua, a de Roma, de Londres. Todos os descendentes deste santo foram homens tremendos que ajudaram muito, por exemplo, na botânica, no estudo. Ainda hoje estão a descobrir plantas e a saber a função que elas têm para o mundo. Nós, os portugueses, com os descobrimentos, por exemplo, ao mundo ocidental, temos a conhecer não sei quantas, milhares de espécies. Na Europa não havia batatas. Havia milho. Foram os portugueses, com os descobrimentos que os trouxeram. E 500 anos depois de São João Gualberto. E tudo isto parece que é muito simples, que foi muito simples. Mas não, nós agora temos isso. Mas antes de nós não tínhamos. Os tomates, a salada de tomate, quando é que chegou? Não foi há muito tempo. E vamos então pedir, sobretudo, a força destes santos e da inspiração que eles fizeram em gerações que os seguiram. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Deus Pai, fonte de todo o bem, porque seu Filho Jesus Cristo, luz do mundo e dos homens, faça de nós e de todos os cristãos filhos da luz, dizendo: dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que a Igreja, farol acesso por Jesus, revele ao mundo o rosto do Pai, que é amor, que seja ela a própria, por suas obras, a luz de Deus. Oremos. Para que não tardem a surgir por todo o mundo dirigentes honestos que se comprometam em servir o bem comum,
com justiça e com verdade. Oremos. Para que os homens deste tempo não se cansem de andar atentos à voz de Deus, que por Ele chamam e todos possam ouvir a sua palavra e ser felizes. Oremos. Para que as trevas e a maldade do mundo sejam vencidas pela luz santíssima que brilha na fé e nas obras de muita gente que faz o bem. Oremos. Para que o Senhor nos purifique daquelas faltas que trazemos ocultas no coração e só Ele conhece, e nos converta sempre mais à sua palavra. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo e cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, e admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.